ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A ele a glória, a ele a honra. Pode sentar, igreja, glorificando aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa eu respirar. Foi forte aqui o negócio, meu Deus do céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, porque quando eu tenho esta oportunidade, eu, assim, não tenho nenhum testemunho de ex que eu fui do passado, mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu costumo dizer para as meninas, quando nós estamos à mesa, eu falo, quem era eu na fila do pão? E quando eu estou à frente para falar da palavra do Senhor, eu agradeço a Deus, porque é Ele que me trouxe e me colocou aqui. Porque jamais, nos meus melhores sonhos, eu imaginaria que um dia eu estaria com o microfone na mão, falando para pessoas. Mas Deus é Deus poderoso, Ele faz o que ninguém pode fazer. Como a Carol pregou aqui, falando sobre que os escolhidos, eles são escolhidos pelo Senhor. Não é por mérito, mas é por amor, é por Deus. Ele escolhe da maneira que Ele quer e como quer. E eu entendo que eu também fui escolhida por Deus para estar aqui. Se vocês conhecessem, eu acho que alguns aqui conhecem a minha família, e cada pessoa aqui que lembra, né, e vai concordar comigo que teria alguém melhor do que eu para falar no microfone. Mas Deus me escolheu, e eu vou fazer como Paulo disse para o rei Agripa, eu não vou ser desobediente à visão celestial. Então, eis-me aqui nesta noite. Amém, igreja? Aleluia. Aguenta coração, né? Porque nós estamos em uma conferência, estamos falando sobre a carta aos Romanos, e Deus tem usado cada pessoa que tem subido nesse altar, Deus tem usado poderosamente. Então, cada pessoa que vem depois, a gente vem com uma responsabilidade muito grande. O chão se abre, o céu se abre, mas a gente vem com medo mesmo, porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 6 da carta aos Romanos. Cada pessoa que veio aqui que Deus usou, cada pessoa usou um capítulo, e o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, eu perguntando a Deus, Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? E o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração o capítulo 6, que nós vamos falar um pouco da evidência da nova vida em Cristo, através dessa carta que Paulo escreveu aos Romanos, e que nos ensina poderosamente. Aleluia! Como já foi falado aqui por alguns pregadores, né? Que Paulo, ele escreve essa carta não para corrigir um problema, não para corrigir um erro, mas Paulo escreve essa carta para apresentar o Evangelho. Aleluia! O Evangelho. Paulo escreve essa carta para manifestar o desejo de estar em Roma. Paulo escreve essa carta para dividir com aqueles irmãos alguns dons espirituais e ser, por essa igreja, enviado à Espanha. Paulo escreve uma carta para uma igreja onde ele não tinha ido, onde ele não conhecia, mas ele escreve essa carta porque o desejo dele era tanto de estar lá que a carta chega primeiro do que ele. Mas Paulo foi impedido.
A gente lê na carta aos Romanos que Paulo foi impedido de chegar a Roma, e por isso ele escreve essa carta. Então, nós vemos em um impedimento a providência de Deus. Eu não sei se você está passando por alguma situação que está te impedindo de fazer algo, mas nós aprendemos com Paulo. Ele foi impedido, mas naquele momento do impedimento, ele escreve uma carta. E uma carta que edifica pessoas, uma carta para a salvação e para a libertação de pessoas. O impedimento não parou Paulo aonde ele estava vivendo para a glória de Deus. Oh, aleluia! Essa carta também, ela foi adotada por alguns anos atrás em algumas faculdades de direito na Inglaterra. Para quê? Para ensinar para os alunos a argumentação lógica. Olha isso, igreja. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele usa uma lógica irresistível, que ele chega a ponto de dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Oh, aleluia! É só o Espírito Santo de Deus para fazer algo tão poderoso assim. É só o Espírito Santo de Deus para nos dar poder e autoridade assim, como usou a Paulo nessa lógica irresistível para nos ensinar sobre a graça, sobre a salvação, sobre a fé, sobre a cruz de Cristo, que nós não somos salvos por merecimento, mas é pela cruz, é pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Oh, aleluia, glória a Deus. E eu não posso deixar de dizer, que eu acho muito relevante falar nessa noite, que a carta de Paulo aos Romanos, ela foi instrumento de Deus para os mais importantes movimentos da história da igreja. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi instrumento de Deus, instrumento de bênção, para a conversão de um homem chamado Agostinho, Santo Agostinho. Ele foi conhecido depois de convertido como teólogo, um dos maiores teólogos e filósofo cristão. Agostinho, a mãe dele orou por ele 30 anos para que ele se convertesse. Agostinho foi um homem imoral, um homem que viveu uma vida desregrada. Ele era um professor de oratória e a mãe dele orou por ele 30 anos. E um dia, Agostinho, no jardim do seu amigo chamado Alípio, ele escuta uma criança vizinha dizendo: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E naquele momento, Agostinho entende e pega Romanos 13 e lê Romanos 13. Romanos 13 vai falar sobre a obediência às autoridades, sobre amar as pessoas. E aquela palavra toca o coração de Agostinho, entra, ilumina a alma dele, e Agostinho se rende ao Senhor. Oh, aleluia! E ele se torna um dos maiores teólogos e filósofo cristão para a honra e glória do nome do Senhor, porque ele leu a carta aos Romanos. E, irmãos, eu me lembro que o pastor ele falou para a gente assim: olha, essa leitura dessa carta, essa conferência, nós vamos ver grandes coisas, Deus vai fazer grandes coisas. E lendo esses movimentos da história, eu lembrei das palavras do pastor, e nós vemos aqui que Deus está fazendo grandes coisas cada dia que essa palavra é pregada. Cada dia que essa palavra é falada nesse altar, muitas pessoas estão sendo libertas, muitas pessoas estão sendo revestidas do Espírito Santo. Oh, aleluia, porque é uma palavra que tem poder. E um outro movimento da história foi a Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele fez uma promessa, e ele, estudante de direito, mas por alguma ocasião da vida dele, ele passou por uma tempestade, e ali naquela tempestade ele fez uma promessa, que se ele fosse livre daquela tempestade, ele entraria para o convento. E ele foi livre da tempestade, ele foi para o convento. Só que lá, Agostinho era atormentado Martinho Lutero era atormentado pela culpa. Ele se flagelava, ele ia para o confessionário todos os dias. Mas até que um dia, Martinho Lutero leu em Romanos que o justo viverá pela fé. E agora, Martinho Lutero encontra pouso seguro para a sua alma na carta aos Romanos. E esse homem também é liberto. E a reforma protestante foi baseada em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Isso no século XVI.
E um outro movimento da história foi João Wesley. João Wesley era filho de crente, era crente, mas ele não tinha tido uma experiência tão profunda. Mas ele lendo um prefácio de Martinho Lutero, ele lendo uma explicação de Martinho Lutero, referente à carta aos Romanos, a partir daquela leitura, João Wesley, em uma reunião de oração, ele é revestido pelo Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus! E ali começa o grande avivamento inglês, no século 17. E a Inglaterra é salva, da revolução, que eles vão chamar de banho de sangue. Então, queridos, olha o quanto que a palavra de Deus faz. E conosco hoje não é diferente. Nós estamos de frente a uma carta que fez história. Nós estamos de frente a uma carta que libertou pessoas. Então, conosco, nesta noite, não será diferente. Todos esses dias não está sendo diferente. Deus está fazendo. É só nós abrirmos o nosso coração e entendermos que, como foi falado aqui, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, que o justo viverá pela fé. E Paulo vai falando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, se você crê, algo de poderoso vai acontecer. Aleluia! E no capítulo 6, Paulo, ele vai nos mostrar o reinado da graça. Paulo vai falar assim, no capítulo 6, ele vai dizer assim: não vivemos no pecado, morremos para o pecado. Só que no início do capítulo, ele vai fazer algumas perguntas que ele mesmo responde, porque Paulo é assim, ele faz, ele mesmo responde. E responde com muita coerência. Ele vai perguntar assim: se a graça é maior que o pecado, se ela é maior que o pecado, então nós vamos continuar pecando? Aí ele responde: não, nós não vamos continuar pecando. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como o único suficiente Salvador, nós vamos viver debaixo da graça. Nós não vamos viver mais debaixo da lei, mas não para vivermos do reinado do pecado, mas sobre o domínio da graça. Porque muitas pessoas entendem a graça assim. Isso não é só lá na igreja de Roma, não. Às vezes tem pessoas que entendem assim. Ah, não, mas a graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior, então Deus é bom, Ele vai me perdoar. Não, a graça não é para isso, não. Sabe o que é graça? A graça é o favor de Deus imerecido. Só que aí, Paulo vai chegar no capítulo 6, versículo 6, coloca para mim. Paulo vai chegar no capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer assim, pois sabemos isto. Sabemos o quê? A nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. A graça é o favor imerecido de Deus. Alguém morreu por mim e por você. Alguém pagou o preço de sangue. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A graça é porque os nossos pecados, só o sangue de Jesus pode nos purificar. A graça, nós não conseguimos resolver os nossos pecados se não for pela cruz. Isso é a graça de Deus. Então, Paulo está falando, ei, nós precisamos saber. A fé em Jesus não aniquila o nosso entendimento. A fé em Jesus não é para desligar o botão do saber, da compreensão. Não, não é sobre isso. Não é coisa mística, não é arrepio na espinha, não é emocionalismo, é saber. Saber o quê? Saber que eu não vivo mais no pecado. Saber que eu morri para o pecado. É sobre isso. Aí ele vai dizer, não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque a lei não foi dada com propósito de salvação.
A lei, ela revela o pecado, mas ela não remove o pecado. A lei é para mostrar o quão pecadores somos. É sobre isso. Mas a graça de Deus, ela nos purifica de todo o pecado. Porque é por isso que teve salvação para Paulo. Como a Carol explicou aqui sobre a vida de Paulo. Se não fosse a graça de Deus, Paulo não seria salvo. Porque às vezes nós olhamos para alguém, nós vamos pensar, não tem jeito. Pecou tanto, fez tanta coisa que não tem mais jeito. Mas aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí Paulo continua no capítulo 6 dizendo, ei, você que já aceitou Jesus, e que você está caminhando na sua nova vida em Cristo, você que foi batizado lá nas águas, porque, gente, é tão maravilhoso essa atitude aqui, ó. A pessoa está lá dentro da água, aí faz assim, ó. Morreu, ressuscitou. Oh, aleluia! Publicamente, nós fomos sepultados na morte por meio do batismo. Então, uma nova vida em Cristo. Você aceitou Jesus, nós aceitamos a Jesus, eu me incluo também. Nós aceitamos Jesus, então houve arrependimento e confissão. Aí, para que feche o ciclo do arrependimento e da confissão, nós precisamos passar por 3 níveis, que é mudança de mentalidade. Você tem o entendimento que você errou, então você precisa mudar a sua mentalidade, que você está errado. Segunda coisa, tristeza. Segundo Deus, eu fico triste porque eu errei. E também, depois, mudança de atitude. É que eu estou andando nesse caminho e eu me converto para Deus. É sobre isso. Arrependimento e confissão. Agora, a gente vai ler lá em 2 Coríntios 7:10, que vai dizer assim, que existe... a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E algumas versões vai dizer remorso. Então, remorso não é arrependimento. Porque remorso, a pessoa ela vai entender que ela errou, ela vai chorar, mas não é uma tristeza segundo Deus, porque é uma tristeza segundo a morte. Quantas pessoas, elas choram porque errou, mas depois elas se matam, elas se suicidam. Não é arrependimento. Remorso, essa tristeza do remorso produz a morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Produz salvação. E no remorso não tem conversão de atitude, porque essa conversão é para Deus. A pessoa começa a trilhar o caminho de Deus, e no remorso não tem isso. Aí, em outras palavras, eu vou pegar um pouco do sermão de João Batista. Depois do arrependimento da confissão, que você entendeu, eu preciso mudar, e você chorou porque você errou, e você se converteu. Agora, João Batista vai dizer que nós precisamos produzir fruto digno de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. Ações e comportamentos que vai demonstrar o verdadeiro arrependimento de pecado e uma conversão a Deus. Não é só falar que arrependeu. As ações precisam condizer com aquilo que você está falando. Que às vezes tem pessoas que até confessam o pecado, mas não se arrepende de verdade. Chora, mas não se arrepende de verdade. As ações, o comportamento continua o mesmo. E até o capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo mostra que o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E ele mostra o compromisso dele com o evangelho. Quando ele diz, eu sou devedor.
eu estou pronto, eu não me envergonho. A experiência na estrada de Damasco foi decisiva. Não teve mimimi. Foi decisiva. E ele vai dizer, eu sou o devedor do evangelho. Eu estou pronto, eu não me envergonho. Não tem esse negócio na nossa vida em Cristo. Depois que aceita Jesus, mas eu estou com vergonha de falar de Jesus. Mas eu não estou pronto. Como assim? Uma nova vida em Cristo, ela traz mudança. A graça de Deus sobre nós, ela traz mudanças profundas em nós. Porque quando nós estamos falando de graça, nós estamos falando da cruz de Cristo. Porque só a cruz pode nos fazer um favor imerecido. Aquilo que a gente não merece. Alguém morreu por mim. Ninguém mais morreria. Aí a pessoa vai lá, comete aquele pecado que a pessoa não consegue parar de fazer. Vai pensando aí, aquele pecado. Cada um sabe o seu. Aí comete o pecado, vai lá, pede perdão, chora, vai na igreja e diz, Deus, me perdoa. Mas passa 1 dia, 2 dias, peca de novo. O ciclo se repete. Isso é uma vida de pecado. Sabe aquele pecado que já vira comum, prática comum? Que já não te toca mais? Já não te dá aquela dor na alma mais? Isso é uma vida de pecado. Não. Na nova vida em Cristo, não. O pecado não pode existir na nossa vida. Mas, se acontecer de você pecar, eu ou você pecar, imediatamente conserta, porque não concorda. Pede perdão, resolve a situação, se arrepende, confessa, deixa. É um acidente, não é estilo de vida. Não vivemos no pecado, morremos para o pecado. Não tem esse negócio de ficar planejando. Não, é porque no final da semana vai ser o último dia. O final de semana próximo vai ser o último dia. Não, isso é pecado. Você já está planejando, você vai pecar. Aí você sabe que Deus vai te perdoar. E aí, a pastora Amanda ensina para a gente sobre a taça. Tem um dia que a taça de Deus derrama. E aí você fica sem saída. Tem um feriado aí, quarta-feira de cinzas. O que significa isso na cultura brasileira? A pessoa pula carnaval 4 noites, e na quarta-feira, ela coloca uma cinza na testa. Estou arrependido. Mas já está planejando o próximo carnaval. Não. Isso não é nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo, não vivemos no pecado. Morremos para o pecado. Acabou. Eu vivo para Ele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Não peco mais. Não concordo mais. Porque a minha vida pertence a Jesus. Aí Paulo vai dizer, precisamos saber. A segunda coisa que Paulo fala, no versículo 11, mídia, coloca para mim. Paulo vai falar no versículo 11 uma palavra tão maravilhosa. Considera. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Assim, da mesma forma, igreja, para mim e para você, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E Paulo nos ensina isso. Quando ele começa a carta, Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo vai dizer assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha só, senso de humildade. Paulo, servo de Cristo. Senso de autoridade, chamado para ser apóstolo. Oh, aleluia!
E aí, quando ele se apresenta como servo, igreja, o que ele está dizendo? O que é um servo? Um servo é alguém comprado por uma pessoa. É uma pessoa que está integralmente a serviço de outra pessoa. Um servo era uma espécie de ferramenta viva, um escravo que não tinha liberdade. Aí quando Paulo vai dizer eu sou um servo, ele está dizendo, sou comprado por Jesus Cristo, sou propriedade de Jesus, não sou dono de mim mesmo, estou a serviço de Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aí então, considerando que eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus, eu preciso querer, empenhar, abandonar as amizades que me chamam para o pecado. Considerando que eu estou morto para o pecado e vivo para Deus, eu preciso abandonar as práticas, os vícios que me conduzem ao pecado. Considerando que eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus, agora falar santo em Cristo, atitudes santas, que mostra que estou morto para o pecado. Tem uma passagem em Marcos capítulo 8, que vai contar a história de a cura de um cego em Betsaida. Algumas pessoas chegam trazendo esse homem para Jesus. Aí algumas versões, elas vão dizer assim que Jesus cuspiu e colocou a mão no rosto do homem e ele começou a ver. E aí Jesus pergunta para ele, você está vendo? Aí ele vai falar, eu estou vendo as pessoas, mas como árvore, andam como árvores. Aí Jesus coloca de novo a mão nos olhos dele, aí ele vê claramente. Depois dessa... E interessante, quando Jesus ouviu, né, o clamor daquelas pessoas que trouxeram ele, a Bíblia vai dizer que Jesus tomou ele pela mão, tirou ele de dentro da aldeia, e a cura foi fora da aldeia. Não foi isso, pastor? Fora da aldeia. E aí, quando ele é curado, olha só o que Jesus vai dizer para ele. Jesus falou assim, e mandou ele embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. O que essa palavra está dizendo para nós? Se tem alguém que está te levando para o pecado, às vezes você sai da escola e vai para algum lugar que alguém te chamou. Ou você sai do serviço e vai para algum lugar com amigos. Através dessa palavra, como Jesus mandou esse homem, Jesus falou assim, vai para casa, não entre na aldeia. Então, Jesus está falando para nós hoje, ei, se alguém está te levando para o pecado, todas as vezes que você vai lá na pizzaria, ou na casa desse coleguinha, ei, se isso está te levando para o pecado, vai para casa. Na hora que sair da escola, vai para casa. Na hora que sair do serviço, vai para casa. Na hora que sair do culto, vai para casa. Se na pizzaria, ou sei lá no lanche, as conversas não estão mais glorificando o nome do Senhor. Ah, mas esses amigos só falam palavrão, então vai para casa. Vai para casa, não fique neste lugar. Jesus recomendou. Então, muitas vezes, para nós vivermos uma nova vida em Cristo, nós temos que ir para casa. Nós temos que ir para casa. Para vivermos uma nova vida em Cristo e para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando Paulo fala considerar, presta atenção nisso, igreja. Quando Paulo fala considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, a ideia que Paulo está falando para nós aqui é que nós temos que andar com a certidão de óbito no bolso. Quando o pecado vier te seduzir, trazendo aquela bandeja maravilhosa, gostosa, entre aspas, e aí
ele te propôs, experimente. Aí você vai tirar a certidão de óbito. Morri. Estou morto. Estou morto para o pecado e vivo para Deus. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Eu sugiro para mim e para você. A pastora Líbia leu esse versículo aqui na quinta-feira, Gálatas 2:20. Eu sugiro para você que você carregue no bolso um papel escrito Gálatas 2:20. Já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aí conta-se uma história, que eu não posso deixar de contar ela aqui hoje, que o Agostinho, que eu contei lá no início, ele era um homem culto, né, eu falei, mas um homem muito imoral. Antes de aceitar Jesus, ele teve muitas amantes. E aí, depois de convertido, Agostinho, passeando. Tem alguém que chama Agostinho aqui? Não, né? Não. Agostinho passeando. De repente, ele escuta, Agostinho, Agostinho, Agostinho. Aí, lá pelas tantas, Agostinho para e olha para trás. E aí, ele para e olha, e a mulher fala, Agostinho, sou eu. Aí, ele olha para ele e fala, eu não sou mais eu. Eu morri. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agostinho tirou a certidão de óbito do bolso e mostrou Gálatas 2:20, considerando morto para o pecado e vivo para Deus. Oh, aleluia! Considerai-vos mortos para o pecado. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nesta noite, adolescentes, jovens, homens, mulheres, que nós possamos entender isso, considerando que estamos mortos para o pecado. O sacrifício de Jesus é pela graça, é de graça, mas não é de qualquer jeito. Quem é salvo pela graça não vive de qualquer jeito. Quem é salvo pela graça tem compromisso de obedecer a Deus. Oh, aleluia, o Evangelho de Cristo, considerando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Oh, aleluia, glória a Deus. E nesse capítulo 6, Paulo vai falar que nós precisamos saber, que nós precisamos considerar. E agora nós vamos para o versículo 13. Ele vai dizer, se oferece para Deus. O versículo 13, coloca para mim, mídia. O versículo 13 diz assim, tão pouco apresenteis os membros do vosso corpo Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Aí Paulo vai dizer, o que ele está querendo dizer? Olha, antes você apresentava o seu corpo como instrumento de injustiça, quando você estava lá na vida de pecado. Você oferecia os seus membros do seu corpo para o pecado. E aí, é importante a gente falar sobre isso, que quando você está ou fazendo algo para Deus, ou você está na vida de pecado, quais são... você vai usar todos os sentidos. Você vai usar os seus olhos, você vai usar a sua boca, você vai usar os seus braços, você vai usar os seus ouvidos, você vai usar a sua mente, você vai usar todos os sentidos. Todos esses sentidos apelam para o pecado. E a gente vê isso quando Eva ficou diante da árvore que Deus falou, não pode. O fruto dessa árvore não pode. Mas em algum momento, Eva ficou diante dessa árvore.
e ouvindo alguém que ela não deveria ouvir. E aí o que aconteceu ali? Eva, ela olhou para essa árvore, ela olhou para o fruto dessa árvore, ela viu o quê? É boa, agradável aos olhos, ao paladar, ao coração, vai fazer bem, vai dar prazer. Não é assim o pecado? É assim o pecado, vem lindo, bonito e gostoso. É assim que vem. Não é coisa ruim, não é feio, é bonito. Aqui, em Gênesis 3, versículo 6, vai dizer, Eva vai olhar boa, agradável ao coração, vai dar prazer, é boa. Sabe aquele pecado? Aquele pecado que é a fraqueza, que é a sua fraqueza, que é a minha fraqueza. Então, naquele momento, é bom, dá prazer, é maravilhoso, mas você está oferecendo para o pecado. E se está oferecendo para o pecado, você está oferecendo para o maligno. O seu corpo está a serviço do pecado. E Paulo vai dizer, depois que nós aceitamos Jesus, depois que nós passamos pelo batismo nas águas, agora nós não vivemos mais no pecado. Ofereça o seu corpo, os membros do seu corpo a Deus, como instrumento de justiça. Hebreus 13:15 vai dizer, por meio de Jesus, portanto, pelo sacrifício, pelo amor de Deus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O pastor vai nos ensinar, ele sempre fala isso na libertação, todo dia, todo dia, todo dia. Então, aqui em Hebreus 3 está falando, continuamente ofereça. Então, é todo dia, toda hora. Sacrifício de louvor, continuamente. E a palavra de Deus está perguntando para nós nesta noite, você está pronto para se oferecer para Deus? Tem aquela frase, mas eu não consigo viver sem isso ou aquilo. Você está pronto para se oferecer para Deus nessa noite? O apóstolo Paulo vai dizer, eu estou pronto. E quando ele fala, eu estou pronto, ele está dizendo, eu estou disposto. Não tem tempo ruim para ele. Prega solto, prega preso, prega na cadeia, prega para os governantes. Não tinha tempo ruim, estou pronto. Eu sei de onde eu vim, eu sei que aquele que me salvou, eu sou devedor desse evangelho, e esse evangelho precisa ser pregado. Estou pronto. Será que nós estamos prontos para nos oferecer para Deus? Quantas vezes a gente diz não vou, não faço, não consigo, não quero. Paulo nos ensina, eu estou pronto. Aí ele vai dizer, não me envergonho. Na época de Paulo, o evangelho estava relacionado ao Messias judeu, que foi pregado numa cruz publicamente. E no Império Romano, quem era pregado numa cruz? Os assassinos, os bandidos, os transtornadores da ordem pública, os criminosos. A pior espécie da sociedade era pregado na cruz. Aí, quando Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que a cruz era escândalo para muitos, era loucura para outros, mas Paulo diz, eu não me envergonho, e ele enfrenta cadeias, ele enfrenta açoites, ele enfrenta apedrejamento, e foi até condenado à morte. Estou pronto. Será que nós estamos prontos? Paulo ofereceu toda a sua vida a Deus como instrumento de justiça. O evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Algumas versões, alguns significados, alguns conceitos de poder vai estar relacionado a uma palavra dinamis, dinamite. Poder é uma dinamite. Paulo tinha uma dinamite dentro dele que não deixava ele parado. Estou pronto, não me envergonho, eu sou devedor.
O evangelho é poder de Deus. E agora, depois de convertido na sua nova vida em Cristo, agora ele oferece a sua vida, os membros do seu corpo, como instrumento de justiça. As mãos que matavam, agora abençoa. Os pés que caminhavam para matar, agora caminham para a vida pregando o evangelho. A mente que maquinava o mal, agora pensa nas coisas do alto. Os joelhos que se dobravam para matar pessoas, ou para fazer as pessoas confessar que Jesus não é o Cristo, agora ele diz: por essa causa eu me ponho de joelho. Oh, aleluia! Agora, instrumento de justiça e não mais instrumento para injustiça. Oh, aleluia! É assim que o evangelho faz quando você se oferece para Deus. Jesus, ele te salva, mas ele não invade a sua vida. Ele quer que você se ofereça voluntariamente. Quem invade é o maligno. E o maligno veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus não arromba a porta do seu coração. Jesus espera que você abra o seu coração, porque a chave do seu coração está dentro. Só você pode abrir. E agora Paulo se oferece como instrumento de justiça para Deus. Igreja, eu imagino, aqui na minha mente, imaginaram como a minha amiga Carol fala, que quantas vezes Paulo se ajoelhou para fazer um cristão confessar algo, falar algo daquilo que ele acreditava. Paulo era da religião dos fariseus, era uma religião muito bruta, muito forte, para o que eles acreditavam. Quantas vezes Paulo se ajoelhou para falar: confessa, fala que ele não é o Cristo, fala que você não acredita. Quantos votos Paulo deu para que a pessoa fosse condenada à morte. Alguns teólogos vão dizer que Paulo era um serial killer. Mas agora aquele serial killer oferece como instrumento de justiça. Eu não sei para quem você está oferecendo a sua vida, os membros do seu corpo. Eu não sei quantas vezes você tem dito assim: Deus, eu não aguento mais. Eu não sei quantas vezes você tem pedido perdão e tem voltado de novo e prometendo, e depois cai de novo, levanta. Eu não sei quantas vezes. Mas como diz o meu pastor, hoje não. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de alinhamento. Hoje é dia de você fazer um propósito com Deus e para Deus. Hoje é dia de você oferecer a sua vida ao Senhor, assim como fez Paulo. Porque na nossa nova vida em Cristo, igreja, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos agora membros do corpo de Cristo. Depois que nós aceitamos, nos arrependemos, confessamos, nos batizamos nas águas, nós somos membros do corpo de Cristo. E uma das responsabilidades de ser igreja é de nós testemunharmos. Isso Paulo nos ensina. Lá em Atos 26, em outros capítulos também ele falou, mas em Atos 26, ele vai se defender diante do rei Agripa. E ele vai dizer: olha, rei Agripa, eu era da religião dos fariseus, eu matei os cristãos, eu fazia eles confessarem, eu votava para eles, quando eles eram condenados à morte, eu votava para eles serem mortos. Mas, ó rei Agripa, na estrada de Damasco, eu vi uma luz que brilhava mais forte do que o sol. Oh, aleluia! E todos que estavam ao meu redor caíram.
E quando eu caí, eu ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele pergunta: quem era aquela voz? Aí Jesus responde: sou eu, a quem você persegue. Mas aí Jesus vai falar: levanta, porque hoje eu estou te escolhendo como testemunha do meu evangelho. Ali naquela hora, Paulo foi ungido apóstolo por Deus. Levanta, porque eu te escolhi para testemunhar o meu evangelho, para tirar pessoas das trevas, para a maravilhosa luz, para tirar pessoas do pecado, e elas serão salvas e serão libertas pelo poder do evangelho. Através da sua vida, Paulo. Levanta, levanta, porque eu te escolhi. E nesta noite Deus está falando para alguém. Nesta noite Deus está falando para alguém. Está falando para alguém que está se achando a pior pessoa do mundo. Deus está falando nesta noite: ei, eu te escolhi. Eu te trouxe neste culto, nessa noite, para te dizer: eu te escolhi. Você vai ser uma testemunha do meu evangelho. Você vai pregar para outras pessoas, e outras pessoas serão libertas desse mesmo lugar que você está hoje. Mas hoje, Jesus te liberta. Hoje Jesus te restaura. Hoje Ele tira você deste lugar de pecado, de mentira, de abuso, da prostituição. Porque Deus é Deus que faz o que ninguém pode fazer. Hoje Ele te tira do vício. Hoje Ele te tira deste lugar que Satanás falou para você, que você vai morrer aí. Não, você não vai morrer, porque um dia Jesus morreu na cruz por você, e a graça te liberta hoje. A graça de Deus te liberta hoje, te levanta hoje e tira você deste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E Paulo termina o capítulo 6. E ele termina o capítulo 6. Ele vai falar quais os frutos que colhemos de nossas obras de pecado. Ele vai dizer que o fim daquele que ama o pecado é a morte. Se você ama o pecado, seu fim é a morte. Mas eu creio que todos os que estão aqui foram escolhidos por Deus para viver a vida e não ser tragado pela morte. Paulo vai dizer que o justo pagamento para o pecado é a morte. Lá em Gênesis 2, Deus vai dizer para Adão assim: olha, o dia que você comer o fruto dessa árvore, você vai morrer. E quando eles comem, passamos a morrer. Literalmente, né, fisicamente. Mas Paulo está falando aqui de uma morte espiritual. Você lembra, naquele tempo, que você ofereceu a sua vida para o pecado? Paulo está perguntando no versículo 21 do capítulo 6. Você lembra? Naquele tempo que você ofereceu a sua vida para o pecado? Que resultado você colheu? Aí Paulo mesmo responde: vergonha. Porque talvez existem pessoas que talvez têm famílias, mas teve uma vida, um passado triste, difícil, de sofrimento. E às vezes no pecado você praticou coisas que hoje você tem até vergonha de falar. Porque é assim que o maligno faz. E Paulo vai dizer: que fruto você colheu? Vergonha. Quantas pessoas perderam dinheiro? Quantas pessoas perderam família? Quantas pessoas perderam saúde? Porque uma vida de pecado faz a gente perder saúde. Uma vida de pecado faz a gente perder a saúde. Perder dinheiro. Você gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Quantas pessoas, por causa da vida de pecado, perderam amigos? Quantas pessoas no passado, por causa da vida de pecado, perderam tempo?
E hoje você olha para trás e fala, se eu soubesse. Se eu soubesse. Porque o diabo, ele é assim. Ele vai dizer para as pessoas, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Você é dona de você é dono de você. Liberdade, livre. Mas quando você está num beco sem saída, ele vai olhar para você e vai falar, se mata. Porque o diabo, ele não conhece, ele não sabe sobre o perdão. Mas Jesus, ele vai dizer, vem. Vem que eu te dou vida e vida em abundância. Eu perdoo os seus pecados, eu te dou uma nova vida. Eu escrevo, se você quiser, junto comigo, eu escrevo com você uma nova história. É por isso que é o reinado da graça. Porque existem lugares que só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Só o sangue de Jesus pode nos libertar. É por isso que é a graça. Aí Paulo vai perguntar, então, o que você ofereceu a sua vida para o pecado, o que você colheu? Quantas pessoas têm história de tristeza, de dores, de vergonha para contar? Porque é isso que o pecado traz. Vergonha, morte. Mas aí no 22 ele vai dizer, agora, porém libertos, na nova vida em Cristo, tendes fruto para a santificação. Por fim, a vida eterna. Qual é o fruto para a santificação, igreja? É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Santificação é um processo e você vai plantando, você vai vivendo, você vai se santificando e por fim, a vida eterna. Oh, aleluia! Como foi cantado aqui, um dia Jesus vai voltar. E toda essa plantação da santificação está te levando para este lugar que se chama eternidade. Eu quero estar com Cristo. Eu quero ouvir Jesus, o meu nome chamar. Eu quero ouvir Jesus, o meu nome chamar. O pecado não me domina, eu não sou escravo do pecado, a minha vida pertence a Deus. E nós vamos morar no céu com Ele, porque nós somos instrumento de justiça, nós vivemos para Ele, por Ele. Oh, aleluia! A vida eterna. E Paulo termina de escrever o capítulo 6 dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O presente de Deus é a vida eterna para aqueles que obedecem. A graça não é passaporte para o pecado. A graça é para você entender que existem situações, só o sangue de Jesus pode te purificar, só Jesus pode te perdoar, só a graça pode alcançar, só a graça pode alcançar. Paulo na estrada de Damasco, a lei não poderia. Só a graça pode salvar Paulo e levar ele para o lugar onde Deus havia proporcionado. Podemos escolher morrer com o pecado ou morrer para o pecado. Eu vou repetir. Podemos morrer com o pecado ou morrer para o pecado. Que possamos fazer a escolha hoje de morrer para o pecado e permanecermos vivos com Cristo, porque é para Cristo que vivemos. E sabe o que Paulo vai dizer em Filipenses 3, 13 e 14?
E é o que nós vamos dizer em toda a nossa vida enquanto estivermos na terra. Depois de uma nova vida em Cristo, nós vamos fazer das palavras de Paulo as nossas palavras. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma nova vida em Cristo, salvos pela graça. Somos corpo de Cristo, somos igreja de Cristo. Damos testemunho da nossa fé, porque como a Ângela pregou em Romanos capítulo 8, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E a Ângela, através da palavra, ela disse: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você está sendo guiado por Cristo, então você é um filho de Deus. Você está sendo guiado pela palavra. Você está sendo guiado pelo Evangelho de Cristo. Assim como Paulo, então hoje você pode dizer pela fé: eu sou devedor do Evangelho. Eu estou pronto e eu não me envergonho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Talvez nesta noite você está aí pensando e dizendo: mas por onde eu começo? O que eu faço? Eu não sei por onde começar. Esse pecado está me dominando. Eu já não sei mais o que fazer. O meu corpo está cansado. Ainda no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em toda a fraqueza. Começa a falar com o Espírito Santo agora. A palavra de Deus diz: porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É hora de você abrir a sua boca e falar com Ele. Talvez você está pensando assim: eu não tenho palavras. Pode dizer para Ele: eu não tenho palavras, Espírito Santo, mas eu preciso sair desse lugar hoje. Assim como Jesus pegou na mão daquele cego e saiu daquela aldeia, o Espírito Santo pega pela sua mão e te tira deste buraco, deste lugar escuro hoje. Em nome de Jesus. Abra sua boca e faça sua oração. Não perca esta oportunidade. É hoje. É hoje, é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Deus está nos dando esta oportunidade. Hoje é agora, é uma nova vida em Cristo. É pela graça, é pela fé. A cruz te salva, a cruz te liberta. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Pode se colocando de pé, igreja. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Assim como disse Paulo: tragada foi a morte pela tua vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas Jesus venceu na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou. Houve um brado na cruz. Oh, Jesus ressuscitou. E hoje nós temos o direito de nos levantar e dizer: eu quero viver uma nova vida em Cristo, apesar dos nossos pecados. Apesar dos nossos pecados. Se tem alguém aqui nesta noite
que você não está conseguindo viver uma nova vida em Cristo. E você até quer viver essa nova vida em Cristo. Você lê a Bíblia, você ora, você vem à igreja. Mas passa um dia, passa 2, você cai, você levanta. Você fala para você mesmo, mas eu não consigo viver sem aquele pecado. Hoje Jesus está te dando uma oportunidade. Hoje, com as suas poucas forças, é só você se levantar e dizer: Deus, eu me ofereço para ti. Considerando que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, eu me ofereço. Eu ofereço a minha vida a ti. Jesus te espera nessa noite. Essa noite é noite de conserto. Essa noite é noite de alinhamento. Essa noite é noite que Deus quer te fortalecer para você viver uma nova vida em Cristo. Enquanto as meninas e os meninos cantam,